Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós sabemos que a fé cristã, o ensinamento das Escrituras Sagradas, a vontade soberana de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus, a vontade de Jesus nos Evangelhos e a vontade dos apóstolos é, em primeiro lugar, que nós tenhamos uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé bíblica, porque essa fé ela é consequente da ação soberana de Jesus, da palavra e do Espírito Santo de Deus sobre nós. Quando soberanamente o sangue de Cristo simboliza para nós o sacrifício perfeito, enquanto que a ação soberana do Espírito Santo nos reconcilia com Deus, nos justifica, nos regenera, nos faz nascer de novo, anula os nossos pecados, nos concede o dom do Espírito Santo e nos concede a vida eterna. Junto com essa ação soberana existe o surgimento de uma fé verdadeira, chamada fé bíblica, ou fé genuína, ou fé transformadora, também chamada de uma fé regeneradora. E depois, como nós vamos ver, as próprias Escrituras recomendam, exigem que essa fé seja aprimorada por meio de uma disciplina moral, de uma disciplina espiritual, de um aperfeiçoamento em todos os setores, por intermédio da atuação da Palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Não existe nenhum ensinamento cristão que diga que nós devemos ficar indolentes, lentos e míopes, satisfeitos com uma fé, mesmo que essa fé seja verdadeira. Existem doutrinas, ensinamentos maliciosos que dizem que nós cristãos vivemos uma fé míope, uma fé cega, uma fé indolente, e que eles são detentores de uma disciplina moral, detentores de uma disciplina espiritual, e que eles não se importam muito com essa tal de fé, e que eles se importam muito com méritos humanos, espirituais e méritos morais. Aquisição de conhecimento, erudição. Dizem isso porque eles temem a verdadeira fé. Se você é um homem ou mulher cristão, e se você tem uma verdadeira fé, eles não gostam dessa fé, porque essa fé foi gerada pelo Espírito Santo de Deus. E se essa fé genuína e verdadeira foi gerada pelo Espírito Santo de Deus e pelo sangue remidor de Jesus, aí está demonstrada a soberania de Deus na tua vida e na vida de milhões de pessoas nesse mundo. E tem muita gente boa, preocupadíssima com méritos humanos e méritos espirituais, que detesta a ação soberana que o Espírito Santo de Deus exerceu e exerce sobre mim e sobre você. Eles são veladamente inimigos da cruz de Cristo. São veladamente homens e mulheres que a todo momento falam em virtudes, mas a todo momento não perdem a oportunidade de fazer um menosprezo e um desdém à fé cristã. Eles são cristãos melhores, superiores, nem cristãos são. São homens e mulheres que querem pegar as obras, a disciplina e os méritos humanos, fazer uma pedra pesada e colocar
em cima da fé genuína, da fé verdadeira, porque eles não querem que os seus novatos, os seus principiantes, descubram a verdade de Deus para as nossas vidas. Nós cristãos temos uma fé genuína e verdadeira, e é a vontade de Deus que após a formatação de um caráter cristão, de uma identidade cristã, de uma fé genuína e verdadeira, que essa fé seja aprimorada por meio de um aprimoramento moral e espiritual. Portanto, a doutrina cristã detém a formação da fé e o aprimoramento da fé. Então não existe nenhuma doutrina ou filosofia no território nacional que possa nos ensinar alguma coisa que não tenha vindo de Deus para nós. Nós sabemos o que é fé, sabemos que essa fé incomoda muita gente, agora nós sabemos que essa fé precisa ser aprimorada, porque é o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Mas tem gente que anda dizendo que a fé cristã é uma fé míope ou cega, ou uma fé, digamos, indolente, como se nós aprendêssemos uma coisa e eles aprendessem o melhor. Mentira, engano, é a tentativa de ocultar a ação soberana do Espírito Santo de Deus e do sangue remidor de Jesus em nossas vidas. Vamos ver 2 ou 3 passagens bíblicas que mostram que a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós confeccionemos em nós, em primeiro lugar, uma verdadeira fé, legítima e verdadeira, a certeza de uma esperança, como está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E depois da geração dessa verdadeira e genuína fé, que haja o aprimoramento dessa fé, por meio de um esclarecimento e de um crescimento moral e espiritual. E também conhecimento, erudição, etc. Nunca foi ensinado nas Escrituras que a fé não deva ser aprimorada por obras. Nunca foi ensinado nas Escrituras que a nossa fé é suficiente e que a nossa fé seja uma fé sem obras, ou seja, uma fé sem méritos. Quem preconiza isso são os inimigos da fé cristã. São, eu disse e vou ser repetitivo, os inimigos da cruz de Cristo e do sangue remidor de Jesus e da ação soberana do Espírito Santo em nossas vidas. A primeira referência aqui está na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Eu vou citar os versículos 20 e 21. O versículo 20 vai falar da fé, não vai falar de obras, não vai falar de qualidades morais e de qualidades espirituais. Ele vai falar da origem da nossa fé, da formatação da nossa fé. E o 21 vai falar, sim, do aprimoramento moral e espiritual dessa fé genuína. O que diz o versículo 20 do capítulo 13 da carta aos Hebreus? Ora, o Deus da paz, ele está se referindo aqui ao Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver isso pelo próprio contexto. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Pelo sangue da eterna aliança. O sangue da eterna aliança é o quê? O elemento sine qua non, o elemento indispensável para a confecção de uma fé inquebrantável, legítima e verdadeira no sangue remidor de Jesus, soberania,
de Jesus e do Espírito Santo. Então estamos falando aqui de fé. O elemento necessário para a formatação da fé. E no 21, vos aperfeiçoe em todo o bem. Agora não está falando mais de fé, está falando de quê? Aprimoramento. Aprimoramento em que sentido? Em todo o melhor sentido que o termo aprimoramento possa ter. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Quem disse que o cristianismo só ensina fé e não ensina o aprimoramento moral e espiritual dessa fé? Mas tem gente que anda espalhando essa mentira por aí, porque eles têm inimizade contra a cruz de Cristo e eles detestam a fé que anima o homem cristão, porque a nossa fé nos dá poder sobre os demônios, nos dá esclarecimento sobre toda heresia. Ele nos dá autoridade para nós vivermos o Evangelho e pregarmos o genuíno Evangelho. Por isso e por outros motivos, essa fé é muitas vezes mentirosamente menosprezada, mas nós demos aqui o exemplo que a vontade de Deus é que nós confeccionemos, que nós tenhamos uma fé genuína e verdadeira e que depois essa fé seja aprimorada. A segunda referência quanto a isso está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, salvação, eleição, vocação e geração de fé. A prova de que Jesus Cristo gera em nós uma verdadeira fé. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ou seja, depois de terdes submetido o vosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Nós não temos então a recomendação bíblica da geração de uma fé genuína e que essa fé seja depois aperfeiçoada e aprimorada em todos os sentidos. Por que há pessoas que dizem que nós preconizamos uma fé cega e indolente? São os mentirosos, são pessoas de má fé que querem lançar descrédito contra a fé cristã. Pedro também fala muito bem disso. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por isso mesmo vós, quer dizer, Pedro, um apóstolo cristão, se dirigindo a homens e mulheres cristãos que já têm a fé genuína. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Por que não dizer as virtudes? Mas vamos dizer a virtude. E com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, olha aí a incitação do apóstolo Pedro a que a nossa fé seja aprimorada nessas coisas. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse pouco é mais do que suficiente para provar
que o cristianismo não precisa de suplementos, nem aditivos e muito menos de substitutivos. A fé cristã, baseada nas Escrituras Sagradas, que muita gente quer destruir por esse motivo. A fé cristã é gerada pela soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus que gerou em nós essa fé, que nos dá autoridade, que nos dá certeza, que nos dá fortaleza, essa mesma fé, pela recomendação dos apóstolos, é uma fé que deve ser trabalhada, aprimorada, purificada, para que a nossa fé seja bem apresentável perante Deus e bem apresentável perante os homens. Se você ouvir alguém dizer que nós cristãos vivemos de fé e não vivemos de obras, não conhecemos o amor, não conhecemos a caridade e não conhecemos a misericórdia, você sabe que está perante mentirosos, falaciadores, que detestam a fé cristã, detestam o sangue remidor de Jesus, detestam as Escrituras Sagradas. Agora você sabe que a verdadeira fé, ela é invariavelmente acompanhada de uma disciplina moral, de uma disciplina espiritual, de um aprimoramento moral, de um aprimoramento espiritual em todos os sentidos, acompanhado de conhecimento, domínio próprio, perseverança, misericórdia, etc. Acredite na tua fé. Se você é um homem ou mulher cristão, você não tem explicação a dar a nenhuma doutrina ou filosofia. Nenhuma dessas doutrinas que andam cuspindo a toda hora obras e méritos, mas não tem a coragem de enfrentar a cruz de Cristo, não tem coragem de enfrentar a contextualidade das Escrituras Sagradas e não tem coragem de enfrentar a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que você tenha compreendido essa mensagem. Até o próximo vídeo. Muito obrigado em nome de Jesus.